Oi gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist do curso de Introdução à Psicologia. Meu nome é Marcos, esta é a aula número 36, cujo título é Potenciais Relacionados a Eventos, parte 2. Se você não assistiu a parte 1, recomendo que você volte lá e dê uma conferida para você acompanhar essa segunda parte, que eu vou tentar dar alguns exemplos, na verdade 2 exemplos de estudos bem simples envolvendo potenciais relacionados a eventos. Então, o personagem do dia segue sendo Steven Luke, grande expert na técnica de potenciais relacionados a eventos, também expert em psicologia cognitiva, estudou psicologia, memória de trabalho visoespacial, né, um grande nome nessa área. E muito do que eu falei e falo aqui me baseio em leituras que eu fiz de artigos dele e do curso que eu fiz dele também sobre o assunto. Começo, antes de falar de potenciais relacionados a eventos, vou falar brevemente sobre a resposta galvânica da pele, que é uma técnica também de pesquisa, tá? É um método de pesquisa, e ela é usada no estudo de aprendizagem aversiva, tá? Então, o que seria aprendizagem aversiva? Suponha que você fala para o seu cachorro, vamos tomar banho, seu cachorro não gosta de tomar banho, porque, sei lá, a maneira como o banho foi dado nele sempre foi desagradável, por exemplo. Vamos supor que você cometeu o erro, ou talvez tutores anteriores do seu cachorro, você pegou um cachorro mais velho, e o tutor anterior batia nele quando dava banho, ou então, sei lá, dava banho na água fria, e isso gerou uma experiência que é aversiva, né? É desagradável para ele apanhar ou ficar com frio. E quando você fala, vamos tomar banho, e daí dá banho nele, rapidamente ele aprendeu a associar, né, o termo, né, vamos tomar banho, né, a expressão vamos tomar banho, tipo, me ferrei, né, vou tomar banho, e aí ele aprende, né, a ter aversão não só ao banho, mas à expressão vamos tomar banho, né. Um outro exemplo, aí indo mais para o lado humano, esse é um exemplo que eu passo, que é o seguinte, não sei se vocês já ouviram essa expressão, essa frase, mas o melhor jeito de você estragar uma música é associá-la a alguma coisa ruim, no caso, ao despertador. Então pega uma música que você ama e coloca ela como despertador, e como muitas pessoas precisam acordar antes do horário em que estão plenamente descansadas, né? Você tem que acordar às 5 da manhã, 6 da manhã, pode ser extremamente desagradável. Então, quando você escuta aquela música, por ter que acordar a ser desagradável, por você talvez não gostar de ir para a aula, para a faculdade, para o seu trabalho, o que eu acho que é uma realidade de muitas pessoas também, você tem uma resposta aversiva ao som já, né? Na verdade, o seu objeto de aversão, principalmente, é ter que levantar, ir ao trabalho, ir à aula, mas você tem uma aversão a algo que vem anterior a isso, né? Isso seria o estudo da aprendizagem aversiva. Como que a gente aprende a associar uma resposta emocional, em geral negativa, né, a determinados estímulos que foram emparelhados com outros estímulos que esses sim são naturalmente aversivos para a gente, tá? Então, o aparelho de resposta galvânica da pele, estou trazendo um pequeno exemplo aqui para utilizar essa técnica, ele também envolve colocar eletrodos que vão estimar, né, as propriedades, a condutância elétrica da pele. Basicamente, ele é um índice do sistema nervoso periférico. Então, são colocados alguns eletrodos aqui e vão estimar algumas propriedades da pele que vão ser índices, né, podem ser utilizados como índices de aprendizagem aversiva. Os estudos utilizam essa técnica. Só que essa técnica possui algumas limitações. Primeiro, que as respostas são lentas, ou seja, deixa eu explicar o que significa respostas lentas. Estou trazendo esse gráfico aqui, é um gráfico de resposta galvânica da pele, que o sinal, diferente do EEG que eu tenho na escala de milissegundos, aqui eu tenho na escala de segundos. Então, o sinal começa a aparecer depois de 3, 4, 5 segundos, que começa a ter um aumento da condutância da pele, que seria um indicador de aprendizagem aversiva, tá? Então, isso pode ser ruim, porque processos psicológicos que ocorrem muito antes, é difícil associar uma resposta que ocorre muito depois, né? Está muito distante do que está acontecendo em termos de processo neurocognitivo. Uma segunda limitação são os efeitos de habituação. Bom, eu não entrei no módulo de aprendizagem ainda, já estou citando a aprendizagem aversiva e também a habituação, que são 2 conceitos do capítulo, do módulo de aprendizagem, tá? Mas vou tentar explicar de maneira simples. A ideia da habituação é quando é um tipo de aprendizagem não associativa que está relacionado ao fato de que há uma diminuição da resposta em função a um estímulo que está presente. Então,
Por exemplo, um cachorro começa a latir na rua e eu fico muito atento à presença desse cachorro, então me incomoda porque ele está latindo e está me desconcentrando na minha leitura, estou tentando estudar. Só que à medida em que ele segue latindo, daqui a pouco eu consigo me desligar da presença desse cachorro, né, do fato de que ele está ali, e a minha resposta, o meu responder em relação a esses latidos diminui. Isso é um efeito de habituação, né? A resposta, o organismo se torna menos responsivo a um estímulo que está presente, como se não está mudando mais o ambiente, então eu vou responder menos. Tá? Então o que acontece aqui? Nesse estudo, por exemplo, a tarefa foi dividida em 3 blocos. Lembrando esse gráfico que eu tenho o tempo no eixo X, o tempo está em segundos. Aqui eu tenho a condutância da pele, lembrando que é a resposta galvânica da pele que eu estou falando por enquanto. No primeiro bloco, a resposta foi grande, indicando uma grande aprendizagem aversiva. Mas conforme a tarefa foi seguindo, a tarefa era relativamente longa, várias tentativas, a resposta foi ficando cada vez menor, né? Como se a aversão não estivesse ocorrendo, mas a aversão continuava ocorrendo. Na verdade, o que acontece é que a técnica, né, o que ela mensura é suscetível a efeitos de habituação. Então, se os potenciais relacionados a eventos puderem ser uma medida que ocorre numa escala de temporal muito menor, e é possível que seja, dado que os potenciais relacionados a eventos eles estão relacionados ao sistema nervoso central, enquanto que a resposta galvânica da pele está relacionada ao sistema nervoso periférico. Pode ser que os potenciais relacionados a eventos sejam interessantes para complementar essa medida de resposta galvânica da pele. E se eles também não forem suscetíveis à habituação, ou forem menos suscetíveis à habituação, eu tenho uma boa ferramenta para utilizar nas pesquisas de aprendizagem aversiva. Tá? E a ideia desse estudo, que é do Bacigalupo e Luke é o nosso personagem do dia, tentou fazer justamente isso, tentou associar um procedimento de aprendizagem aversiva com essa técnica e com a nossa técnica focal, que são os potenciais relacionados a eventos. Então, o que eles fizeram? Eles tentaram investigar um componente dos potenciais relacionados a eventos. E o que seria um componente? Bom, a ideia é que existem diferentes formas funcionais dos meus potenciais relacionados a eventos e eu tento identificar diferentes componentes na minha função ali. E um deles, eles recebem diferentes nomes. Esse daqui é o Late Positive Potential, o LPP, que seria uma deflexão de voltagem positiva que começa em aproximadamente 300 milissegundos após o início do estímulo. Então, vou até colocar uma imagem aqui para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui agora, esse é um sinal de EEG, do eletroencefalograma. Então, ele está na escala dos milissegundos. Aqui eu tenho a amplitude do sinal em microvolts. E note que eu apresentei estímulos para os participantes. Pode ser, por exemplo, imagens, né? Imagens positivas, ou seja, agradáveis, desagradáveis e neutras. Por exemplo, o que seria uma imagem agradável? Sei lá, um cachorrinho fofo. O que seria uma imagem desagradável? Um animal morto. O que seria uma imagem neutra? Uma caneta, talvez, sei lá. Ou uma coisa que seja neutra, do ponto de vista comportamental. E parece que esse componente dos potenciais relacionados a eventos é justamente essa deflexão aqui, é o fato de que, olha, as curvas elas estão muito parecidas, chega um ponto em que a curva do neutro segue positiva aqui e tem segue próxima a zero, né, aqui, e a curva dos estímulos agradáveis e desagradáveis se torna mais positiva. Eu falei na aula anterior, para quem não assistiu, seria interessante ter assistido, mas eu falei que em alguns casos é um pouco estranho, né? Causa um pouco de confusão que os valores positivos no eixo Y estão abaixo de zero. Então, aqui são os valores positivos nesse gráfico e aqui são os valores negativos. Nos meus gráficos que eu fiz, eu coloco os valores positivos acima de zero e valores negativos abaixo de zero, sendo consistente com o que a gente aprende na escola em termos de plano cartesiano. Mas existe uma tradição em que isso era feito de maneira oposta. Então, por isso que aqui causa uma confusão. A primeira tendência minha é dizer que o sinal é negativo, mas na verdade é porque o positivo está plotado para baixo, tá? Lembrando que o positivo e o negativo está em cima e está embaixo é uma arbitrariedade da nossa representação mental dessas ideias de positividade e negatividade, tá, gente? Mas então a ideia é que tem uma deflexão, ou seja, é algo mais positivo quando os estímulos são emocionais, quer agradáveis ou desagradáveis, comparados com estímulos neutros, tá? Então, se esse componente aparecer numa tarefa de aprendizagem aversiva, né,
talvez esse componente seja interessante para estudos futuros envolvendo aprendizagem aversiva, sobretudo se ele for menos suscetível a efeitos de habituação, tá? Então, a ideia é estudar ele e daqui a pouco a gente vai ver onde exatamente que ele pode acontecer aqui, considerando o nosso EEG, tá? Essa ideia aqui também é do mapa topográfico. Aparentemente, parece que ele ocorre mais na região parietal, tá? Do cérebro, né? Que seria a região vermelha, que é onde teve uma maior positividade. E essa é uma representação de um livro, né? Do Luke Kaplan, que foi um dos que eu recomendei. Mas agora eu vou falar do estudo propriamente dito, para a gente entender o que eles encontraram. Bom, então eles utilizaram o paradigma do condicionamento aversivo. Basicamente, a tarefa, os participantes... A tarefa tinha várias etapas, tá? Mas eu vou dar uma resumida aqui. Os participantes viam círculos de 3 cores diferentes, azul, verde e amarelo. E, aleatoriamente, em relação a uma dessas 3 cores, era associado um estímulo aversivo, um barulho. Bam, qualquer barulho, enfim, não sei. Algum barulho que era alto e era desagradável. Esse era o estímulo aversivo. Esse era o estímulo emocional. Imagina, você está quieto ali e de repente vem um barulho, uma buzina na sua orelha que te assusta, né? Então, esse é um estímulo aversivo. E esse estímulo aversivo era pareado ou com o azul para um outro participante com verde, para outro participante com amarelo. Apenas com uma das cores, mas poderia ser com qualquer uma delas, mas era sempre com uma só para cada participante. Nessa representação aqui ele foi emparelhado com o azul, tá? Então o que acontece? Em 50% das tentativas azuis, elas eram seguidas pelo o barulho. Nos outros 50% não tinha som. As tentativas que tinha o estímulo e o barulho era chamada de CS mais ou S mais. Eu não vou explicar o que é CS mais ou S mais, porque eu vou deixar isso para a unidade que eu for falar de aprendizagem na perspectiva da análise do comportamento, tá? Mas a ideia é que quando tem os dois, é maisinho, tá? Lembrando que CS são esses estímulos aqui, o mais é simplesmente para dizer que ele é o estímulo que foi emparelhado com esse outro estímulo aqui. Quando ele estava presente, esse estímulo que é o som, quando ele estava presente, positivo, quando ele estava ausente, negativo. Então, eu tenho o CS mais, o S mais, o CS mais, o S menos. Quando o CS é menos, significa que ele nunca era emparelhado com o som. Então, eu não preciso colocar o som aqui porque seria redundante. Então, aqui, esse estímulo, ele não é seguido nunca por som, esse também não. E aqui, 50% das vezes seguido por som, 50% das vezes não. Ou seja, quando vem o azul é muito mais diagnóstico de tipo, me lasquei, vai vir um barulho aí logo em seguida, do que o verde e o amarelo. A ideia é basicamente essa. E são muitas tentativas que os participantes passam. Durante todas as tentativas, os participantes tiveram eletrodos em uma de suas mãos para mensurar a resposta galvânica da pele e também tiveram a touca do EEG para mensurar a atividade elétrica para tentar estimar os potenciais relacionados ao evento estímulo aversivo e o estímulo que sinaliza o estímulo aversivo e estímulos que não sinalizam nada, ok? Então vamos aos resultados, mostrando aqui as formas de onda dos potenciais relacionados a eventos. Vou mostrar as grandes médias, ou seja, o que está sendo mostrado aqui nesse gráfico. Eu tirei a média de todas as tentativas para cada participante e depois tirei a média de todos os participantes, ou seja, é a média das médias, que é o que eu estou chamando de grandes médias, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o domínio do tempo, tá? Então, eu tenho o domínio do tempo aqui, e aqui eu tenho o domínio da amplitude, tá bom? E aí eu tenho 3 curvas aqui. A primeira é o que eu estou chamando de CS mais ou S menos, ou seja, quando teve a cor que sinalizava o estímulo aversivo, mas o estímulo aversivo não apareceu, tá? Tem as tentativas que a cor não sinalizava o estímulo aversivo, que é representado pela curva azul, e a diferença dos dois, ou seja, quando subtrai um pelo outro, né? Se eu subtraio esse por esse, como os dois são iguais, ó, ele dá 0. Agora, se eu subtraio esse por esse, como esse daqui está perto de 9 e esse está perto de 7, dá mais ou menos 2. Ó. Então, é uma subtração ponto a ponto, tá? Faça a subtração ponto a ponto e tem essa curva aqui que é a da diferença, que é o que eu estou querendo avaliar, se essa diferença é estatisticamente diferente de 0, que é o valor da minha linha de base aqui de 200 milissegundos. Lembrando que o que está antes do 0 é o que aconteceu antes de aparecer a cor, porque as tentativas, o evento de interesse é o início da corzinha, do círculo azul, amarelo ou verde, tá? Então aqui eu tenho a média em relação aos diferentes blocos, tá? E
E uma pergunta que a gente pode fazer é, tá, mas a média onde isso? A média em qual lugar da cabeça das pessoas? Bom, o artigo deixa isso explícito, ele fala que isso daqui se refere a apenas um eletrodo, ao PZ, um eletrodo mais central aqui, medial, e no lobo parietal, tá? Lembrando que o P é de parietal aqui, e o Z seria de zero, né, da linha medial aqui, do centro da cabeça, tá? Então, é o que a gente tem aqui. Eles vão falar de diferentes componentes, tá? Eu não vou me focar muito aqui, mas eles vão chamar isso aqui de P2. Geralmente, quando o pessoal fala de P1, P2, P3, P geralmente representa positivo. E quando eu falo positivo aqui, não significa que ele está acima do zero, tá? Ele pode estar abaixo do zero, mas ele pode ser positivo. Ele é positivo no sentido de eu tenho uma deflexão aqui, tá? Então, se ele estivesse no negativo, mas ele fizesse isso daqui apontando para o positivo, ele faz uma montanha que aponta para o positivo, ele seria positivo mesmo estando no negativo, tá? Então, o positivo e o negativo diz respeito a ele estar apontando para o positivo e não necessariamente estar com um sinal positivo em relação à linha de base. Tanto é que esse valor aqui, ó, os pesquisadores chamam de N3. Ele é negativo, porque ele seria o terceiro componente, por isso que ele é o 3. Esse seria o P2, eles não falam qual que é o primeiro componente aqui, mas não é relevante para a gente. Então, ele seria o N3 porque ele tem uma deflexão apontando para o negativo, mesmo que ele não esteja no negativo, tá? Ele é positivo ainda. Bom, outra coisa que eles fizeram foi pegar essa curva aqui, a curva preta, que é a curva da diferença, a diferença disso daqui menos isso daqui, só que dividi-la pelos 3 blocos. Bloco 1, bloco 2, bloco 3. Eu não falei dos blocos, mas é porque teve 3 blocos de tentativa. Você pode pensar o primeiro bloco como o primeiro terço da tarefa, o segundo bloco como o terço central e o terceiro bloco como o último terço da tarefa. A ideia deles analisarem por blocos separadamente era para ver, será que o efeito teve uma habituação ou será que o efeito se manteve no fim das contas? E para eles considerarem o Late Positive Potential, o LPP, eles consideraram essa janela temporal aqui. Ou seja, eles consideraram que isso daqui é o LPP, entre 350 e 650 milissegundos. E aqui, será que teve habituação ou não? Bom, é difícil de dizer que teve habituação, porque o primeiro bloco, que foi mais no começo, teve um efeito, ou seja, foi maior que zero. No segundo bloco, que é esse daqui, ó, o efeito se manteve. E no terceiro bloco, parece que o efeito ficou até um pouco maior. Então, parece que não teve habituação, né? Então, promissor o uso dos potenciais relacionados a eventos. Mesmo eles não sendo na casa dos segundos, sendo na casa dos milissegundos, parece que o efeito apareceu. Então, parece que eu posso utilizar potenciais relacionados a eventos para estudar aprendizagem aversiva. Então, isso aqui é o que eles chamaram de LPP, como eu disse. Mas agora eu quero entender o LPP no cérebro, ou seja, eu quero sair do domínio do tempo num eletrodo só, eu quero ir para o espaço, ou seja, eu quero congelar esse tempo aqui, essa janela, e olhar para o que estava acontecendo em todo o cérebro. E aí eu chego nos mapas topográficos, também as grandes médias, ou seja, uma cabeça idealizada, média de todos os participantes. Então, o que eles fizeram aqui? Eles pegaram essa janela de 350 a 650 milissegundos, tá? Que é a janela que eles definiram como sendo o LPP, e aí eles plotaram o CS-US, ou seja, a condição em que teve o estímulo, teve o azulzinho, não teve o barulho depois, mas foi o azul que foi emparelhado com o barulho em 50% das tentativas. Eles estão mostrando então aqui, portanto, os 50% das tentativas em que não apareceu o barulho depois, mas o estímulo inicial era um estímulo que era diagnóstico da ocorrência do barulho, ou seja, ele já era para gerar respostas emocionais. Então, agora eu estou olhando para a cabeça como um todo, o mapa topográfico, tá? Lembrando aqui orelhas, nariz, nuca. E aí eles tiraram a média do que aconteceu aqui para a linha vermelha, só que lembrando, esse gráfico aqui é para um eletrodo específico, para o PZ, que é exatamente esse daqui. Eles fizeram isso para cada um dos demais canais, ou seja, para cada um dos demais eletrodos, fizeram um procedimento de interpolação para preencher os buracos onde não tinha eletrodo e geraram esse mapa aqui. É um mapa de calor, a gente percebe quais lugares que estavam mais próximos do que estava na linha de base, ou seja, note que os tons de azul, azul mais clarinho principalmente, então a gente pode dizer praticamente tudo aqui, essa região, quer dizer que a amplitude do sinal aqui era similar à amplitude do sinal na linha de base. Agora, nessa região crítica aqui, mais para parietal e occipital,
parece que começou a ter uma ativação maior, ou seja, parece que a amplitude do sinal foi maior em relação à linha de base. A gente consegue perceber, por exemplo, no PZ, que é esse gráfico aqui, que seria aproximadamente essa região, tá? E ó, em volta do PZ parece que teve uma ativação maior, o mapa de calor está mais intenso, e aqui tem uma região mais intermediária, ou seja, parece que a aprendizagem aversiva é muito bem sinalizada no eletrodo PZ, nessa janela temporal entre 300 e 650 milissegundos, melhor dizendo, é onde está o nosso potencial relacionado ao evento ver o círculo que sinaliza que é diagnóstico do barulho depois. Bom, eles fizeram a mesma coisa para a curvinha azul, que representa as tentativas das outras cores, que elas não diagnosticavam nada. Note que aqui quase tudo está em tom de azul, mesmo aqui nessa região tendo um pouquinho de sinal acima, né, uma amplitude do sinal acima do zero da linha de base, que é justamente o fato dele estar um pouco aqui acima, ele não está exatamente em zero. Quando eu calculo a diferença, eu percebo que a diferença está aqui. Quando eu subtraio esse mapa topográfico menos esse mapa topográfico, eu tenho a diferença. E eu tenho minha região estatisticamente significativa, que é justamente em PZ, que é representado por essa curva preta aqui. A ideia é basicamente que esse gráfico aqui é o equivalente a essa curva preta, mas para todos os gráficos similares a esse. Eles não mostram no artigo, mas para todos os gráficos em cada um dos eletrodos, onde o ponto crítico é essa região aqui, que teve aproximadamente ali 2, 3 microvolts a mais de amplitude de diferença dessa condição para essa. Foi mais ou menos esse valor aqui, ó, 2, 3 aproximadamente aqui, que é o que a gente tem aqui também, 2, 3 nessa janela aqui, ok? Então, aí os pesquisadores fazem uma discussão, eu não vou entrar nela aqui, mas eles sugerem realmente que o EEG, né, no caso os potenciais relacionados a eventos, podem complementar o uso da medida de resposta galvânica da pele. Então, gente, eu vou dar um segundo exemplo de pesquisa, vai ser o último, tá, para a gente ilustrar essa ideia de potenciais relacionados a eventos, de um estudo do Tanaka e Kuron, que estudou a base neural do reconhecimento de objetos. Por que eles fizeram essa investigação? Estudos prévios identificaram que um componente específico dos potenciais relacionados a eventos, que é o N170, parecia estar relacionado com o reconhecimento de faces. E desde muito tempo tem-se uma discussão sobre se nós temos uma capacidade especial para reconhecer, identificar, interagir com faces, tá? E a ideia desse artigo, de certa forma, desafia um pouco essa noção de que nós somos experts em reconhecer faces em si mesmo. Como assim? Vamos primeiro ao objetivo do estudo. O objetivo foi, por meio de potenciais relacionados a eventos, investigar os processos neurofisiológicos associados ao reconhecimento de cães e de pássaros por experts, ou seja, experts em cães tentando reconhecer cães e pássaros e experts em pássaros tentando reconhecer cães e pássaros. Por quê? Bom, realmente existem evidências de que o componente N170 dos potenciais relacionados a eventos estão relacionados ao reconhecimento de faces, mas o que acontece? Desde a nossa infância, nós interagimos com faces, então, de certa forma, todo mundo é expert em faces. Será que se nós pegarmos duas categorias de objetos, cães e pássaros, por exemplo, em que algumas pessoas são experts em uma categoria, mas não em outra, e outros que são experts na outra, mas não em uma, será que o mesmo padrão do N170 não vai aparecer? Se ele aparecer, talvez isso desafie a noção de que nós somos experts em reconhecer faces. Talvez exista uma região do cérebro que está relacionada ao reconhecimento de coisas em que somos experts, que por um acaso faces é apenas um caso particular. Tá? Em resumo é isso. Então o foco foi nesse componente que vai aparecer em seguida e que já havia sido mostrado anteriormente em estudos com faces. A tarefa era relativamente simples, os participantes viam uma cruz de fixação, viam uma palavra que poderia ser relacionada a cachorro ou a pássaro, e aí viam imagens que poderiam ser um cachorro ou um pássaro. Havia alguns tipos de cachorros, alguns tipos de pássaros, e eles tinham que dar uma resposta se a imagem que apareceu correspondia à categoria que eles viram anteriormente. Nesse caso, eles teriam que responder falso, porque esse pássaro não é um tipo de cachorro, ele é um tipo de pássaro, ok? E então, participaram do estudo experts em pássaros e experts em cães.
Bom, aqui indo já direto aos resultados, melhor dizendo, o que nós temos aqui? Olha só, aqui tem o início da imagem, tá? Esse é o início da imagem, que é representado por essa linha maior. Então vamos marcar aqui o início da imagem. A imagem apareceu aqui, ó. Antes disso era a linha de base. E a mesma coisa aqui, tá? A gente pode marcar aqui. Então o que veio antes daqui era a linha de base. E aí que eu tenho o sinal do EEG, né, dos potenciais relacionados a eventos. Eu tenho dois grupos, então por isso que eles plotaram dois gráficos. O gráfico dos experts em pássaros e o gráfico dos experts em cães. Esse gráfico aqui, eu acho que ele não está tão simples de entender, porque a escolha das cores não foi muito boa, mas que a gente consegue perceber. Ó, essa curvinha branca aqui é a das imagens de pássaros. Para os experts em pássaros, parece que o N170 teve um pico maior, né? Ou seja, uma negatividade aproximadamente em 170. Por que ele é 170? Porque ele é aproximadamente 170 milissegundos depois do início da imagem, entre 100 e 200 milissegundos. Então aqui é 100 milissegundos, 200 milissegundos. É nessa janelinha aqui de aproximadamente 170 milissegundos que ocorre. Então 100, 200, 300, 400, 500, tá? Então, ó, então ele ocorreu aqui. Aqui eu não estou mostrando ainda em qual eletrodo ocorreu, tá? Então, para experts em pássaros, o potencial, né, o N170 foi maior para imagens de pássaros, ou seja, para as imagens que eles são experts, do que para as imagens de cachorros que eles não são experts. Para os experts em cães, o oposto ocorreu. A negatividade foi maior na curva preta pontilhada, que é justamente as imagens de cachorros. Ou seja, nós tivemos um efeito de interação. O efeito foi para os experts de pássaros, o efeito foi na direção oposta para os experts em cães, tá? Então agora vamos aos mapas topográficos. Eu já deixei grifado aqui, o artigo é mais antigo, ele é de 2001, então é por isso que esses mapas são um pouco estranhos até, né? Eu tenho até dificuldade de reconhecer onde está a cabeça aqui, né? Mas aqui aparentemente está o nariz aqui, né? O queixo, o pescoço, então aqui seria a nuca. Basicamente eles pegaram o mapa topográfico de quando os experts em pássaros viram cães e de quando os experts em cães viram pássaros, e é o que eles chamaram de novatos. Quando eles viram, ou seja, quando eles viram objetos fora do domínio de expertise deles. Mesma coisa quando os experts em pássaros viram pássaros, os experts em cães viram cães. Pegaram isso daqui, subtraíram disso e chegaram a esses mapas aqui, que eles identificaram uma região do parietal, quase que do parieto-occipital, ou seja, do parietal mais na direção do occipital. Regiões em que teve mais uma ativação, que seria exatamente onde está esse componente, onde está esse efeito do N170, né? Que mostraria que parece que existe uma base neural do reconhecimento de objetos que desafia, de certa forma, essa noção de que nós somos expertos em reconhecer faces. Na verdade, reconhecer faces, poderíamos pensar que é só apenas uma dimensão da nossa expertise em reconhecer objetos de uma maneira geral. É claro que esse achado não é conclusivo nessa direção, existe uma longa e extensa literatura em ressonância magnética funcional, EEG, potenciais relacionados a eventos, estudos neuropsicológicos, estudos de caso, estimulação magnética transcraniana. Existem vários estudos tentando avaliar se nós somos ou não experts em reconhecer faces, né? Se nós temos um módulo cognitivo, um módulo cerebral que nos ajuda a reconhecer faces, tá? Então aqui a ideia é só para apresentar um exemplo de uma maneira muito engenhosa que os pesquisadores encontraram para investigar reconhecimento expert de determinados objetos de uma maneira um pouco mais controlada, digamos assim, né? Dado que a gente não conseguiria achar, por exemplo, pessoas que não são experts em reconhecer faces, tá bom? Então eu estou perto de finalizar, mas antes disso eu quero falar de alguns números hipotéticos, tá? Eu inventei esses números aqui, são apenas aproximações, mas imagina o seguinte: vamos assumir que a taxa de amostragem do nosso aparelho de EEG seja entre 250 a 1000 Hz. O que é Hertz? Hertz é uma unidade de frequência, geralmente uma unidade de frequência por segundo. Então, se eu falar que a minha taxa de amostragem é de 1000 Hz, significa que a cada 1 segundo eu vou coletar 1000 amostras, ou seja, eu vou coletar informações em cada eletrodo 1000 vezes, ou seja, a cada 1 milissegundo. Então vamos assumir essa taxa de amostragem aqui que é um pouco mais fina, né? Essa daqui é 4 vezes menores, mas vamos assumir essa daqui para fins aqui de cálculos, tá?
Epochs, vamos assumir que a minha janela temporal seja de 2.500 milissegundos, ou seja, de 2,5 segundos. Tá? Vamos assumir duas condições experimentais no determinado estudo, e vamos assumir que tem 100 tentativas em cada, 200 ao todo. Vamos assumir que eu tenho 27 eletrodos no meu estudo. Tá? Peguei um número aqui que é um dos artigos que eu apresentei, utilizou 27. Vamos assumir que eu tenha 50 participantes na minha pesquisa, e com base nisso, eu posso multiplicar os 250 aqui do Epoch, tá? Por quê? Porque se a minha taxa de amostragem é de 1000 Hz, significa que para cada Epoch eu vou coletar 2.500 pontos de dados, tá? Mas em duas condições experimentais, 100 tentativas por condição experimental, para cada um dos eletrodos 27, para cada um dos participantes, e eu vou ter, em termos de registro de informação, 675 milhões de informações registradas. Tá? Esse é só um exemplo. É claro que se eu dividir isso daqui, se eu diminuir a minha taxa de amostragem de 1000 Hz para 250 Hz, eu posso dividir isso aqui por 4, vai ficar um número menor, mas ainda vai ficar da grandeza acima de 100 milhões, tá? Até acima de 150 milhões, inclusive. Qual que é o meu ponto aqui? O meu ponto é que existem muitos graus de liberdade do pesquisador. Por quê? Como que eu vou analisar esses dados? Eu vou comparar eletrodo por eletrodo, porque eu posso tirar a média, né? Então eu posso tirar a média para o intervalo inteiro, por uma janela, eu posso definir que eu quero, na verdade, uma janela só de 200 milissegundos aqui no meu estudo, e eu tiro a média e comparo só os 27 eletrodos. Então eu tiro uma média aqui e comparo para os meus 50 participantes, eu comparo as tentativas controle com a experimental em cada um dos eletrodos. É uma maneira, mas existem outras maneiras de fazer isso. Posso comparar não por eletrodo, mas eu posso agrupar todos os eletrodos e comparar por intervalo. Como que eu vou fazer isso? Não existe uma única maneira de fazer, existem várias maneiras de fazer. E como eu tenho muitos graus de liberdade, ou seja, eu posso tomar muitas decisões diferentes, existem múltiplos caminhos pelos quais eu posso seguir com as minhas análises de dados, vem um ponto crítico da pesquisa com potenciais relacionados a eventos, mas isso vale também para pupilometria, eye tracking, ressonância magnética funcional. É muito fácil roubar na pesquisa com potenciais relacionados a eventos. E aí eu quero fazer algumas considerações metodológicas e estatísticas, vão ser breves, tá? Com base nesse artigo aqui, como obter efeitos estatisticamente significativos em qualquer experimento de potenciais relacionados a eventos e por que você não deveria fazê-lo, né? Um artigo muito interessante discutindo alguns problemas desses graus de liberdade dos pesquisadores. E um ponto importante, que eu acho que é o ponto que eu quero enfatizar aqui, que é bem conhecido de quem estuda estatística, que é o seguinte: quanto mais testes estatísticos eu conduzo numa pesquisa, mesmo que um efeito não exista, eu aumento a minha probabilidade de conseguir afirmar que esse efeito existe, que é o que nós chamamos de estatística de erro do tipo 1, que é rejeitar uma hipótese nula verdadeira, ou seja, dizer que ela é falsa quando na verdade ela é verdadeira. Então eu dei o exemplo lá que eu tinha 600 milhões de pontos de dados. Quantos testes estatísticos eu vou conduzir? Numa determinada abordagem, eu posso conduzir 27. Por quê? Porque eu tenho 27 eletrodos. Então, eu vou comparar a condição experimental com o controle. No eletrodo FP3, no FP5, vou fazer eletrodo por eletrodo. Se eu conduzir 27 testes estatísticos, considerando que esses testes são independentes entre si, o que provavelmente não é verdade na pesquisa com EEG, né? Porque, bom, é o cérebro, né? As coisas funcionam de maneira mais ou menos coordenada. Mas vamos assumir que eles são testes independentes. Vamos dizer que aqui é o valor 27. Se eu subir aqui aproximadamente, assumindo que um efeito não existe, mesmo assim eu detectaria alguma coisa digna de publicação em quase com uma probabilidade de quase 80%. Ou seja, tem 80% de chance de encontrar um resultado mesmo que ele não exista, né? É um grande problema, mas por que isso acontece? Bom, é simples. Imagina que eu vou jogar um dado, tá? Na verdade, eu vou jogar 3 dados e vai sair 3 números. Por exemplo, o primeiro dado vai sair o número 1, o segundo vai ser o número 2, o terceiro vai ser o número 3. Você tem que adivinhar o que vai sair nos números, tá? E aí eu jogo o dado e você fala uma determinada sequência. Você fala assim, eu acho que vai sair 2, 5 e 6, tá? E não sai 2, 5 e 6.
A chance de você acertar é muito pequena, né? Porque a chance, na verdade, é de 1 em 6 elevado ao cubo, que dá um número relativamente grande, né? Mas imagina que você fica tentando fazer isso 1 milhão de vezes. Você fica jogando esse jogo repetidamente. Uma hora você vai acertar a sequência dos 3 números. Vai demorar, mas uma hora você vai acertar. Se você jogar muitas vezes, talvez você acerte mais de uma vez. Então, se você ficar rodando um monte de teste, comparando isso com aquilo, aquilo com aquilo outro com aquilo outro, uma hora você acha um resultado significativo, mas muitas vezes isso não tem o menor significado, a menor interpretação, que é o que o Luke chama de efeito Bogus, que é basicamente um efeito que não tem significado, não tem interpretação. É basicamente uma magia que ocorreu ali, que não tem o menor sentido psicológico, fisiológico. Isso pode acontecer, tá? Porque você fez muitos testes estatísticos. Então isso pode ser um problema. Isso é um problema por quê também? Porque eu posso rodar os meus 27 testes, e esse é o ponto importante. Rodei 27 testes, um para cada eletrodo, e encontrei lá no eletrodo PZ. Encontrei um efeito. Foi aqui, o único lugar que eu encontrei um efeito. O que eu faço? Jogo fora os outros 26 eletrodos, as análises que eu fiz, crio uma historinha contando que eu espero encontrar um efeito aqui, como se eu já não soubesse que eu ia encontrar um efeito ali, porque eu já fiz a análise. E eu construo uma narrativa consistente com a expectativa de que eu acho que eu vou encontrar aqui. O meu leitor não tem como saber que essa expectativa eu construí depois de olhar para os resultados, que basicamente é a definição de Harking, que tem um vídeo no canal. Harking seria uma sigla em inglês para hipotetizar depois que os resultados são conhecidos. Ou seja, eu estou criando uma hipótese a posteriori, só que eu estou contando dessa hipótese como se ela fosse a priori, como se eu tivesse pensado nela antes de olhar para os meus dados. Mas eu já olhei para os meus dados, eu vi que foi aqui que teve uma diferença, nesse eletrodo. E agora eu estou mostrando, ao invés de contar que eu fiz 27 análises e encontrei um efeito em um eletrodo, eu estou contando que eu já esperava encontrar o efeito só em um eletrodo, então eu analisei só um. Eu não fiz 27 análises, eu fiz uma só. E isso também é p-hacking, porque eu estou roubando, eu estou fazendo várias análises e estou contando, reportando seletivamente algumas delas, e aí dá a impressão que, na verdade, eu conduzi um teste só, porque ó, eu estou aqui, 27, tá? Lembrando, aqui é 27. Se eu conto essa história e jogo fora 26, eu venho para cá, 1. E aí o meu leitor vai olhar aqui e vai falar, nossa, ele encontrou um efeito, e é bem improvável dele encontrar um efeito conduzindo só um teste. Especificamente, esse valor a gente sabe que é, tradicionalmente na psicologia, 0,05. 5% de chance de encontrar um efeito caso ele não exista, né? Se eu conduzir um único teste. Mas eu conduzi 27. E com 27 eu tenho 80% de chance. Então entende que é roubar? Porque na verdade eu falo que eu estou aqui, então na verdade eu tinha muita chance de conseguir encontrar um efeito. Por isso que eu encontrei. Mas na verdade eu minto, eu apago isso daqui e falo que eu estou aqui. E aí o meu leitor fala, nossa, impressionante, né? Ele contou uma historinha plausível, ele previu esse resultado e encontrou. Então a leitura desse artigo é extremamente recomendada para quem quiser saber mais dos detalhes metodológicos e estatísticos dos potenciais relacionados a eventos, tá bom? Gente, para finalizar mesmo agora, eu recomendo esse curso, que é um curso online, gratuito. Ele não dá certificado, isso é um ponto importante, mas é um curso muito bom se você quiser aprender e não precisar do certificado. É dado pelo Luke, que foi o nosso personagem deste vídeo e do vídeo anterior, e também tem esse artigo que eu acho muito legal em português, falando sobre o estado da arte, da literatura brasileira, investigando potenciais relacionados a eventos. Eu admito, esse é um artigo antigo, de 2010, então muita coisa deve ter rolado de 2010 para 2025, no momento que eu estou gravando, mas se o seu objetivo não for ser atualizado das perspectivas nacionais, mas for entender a lógica dos estudos, pelo menos até 2010, é super recomendado esse artigo, porque ele é bem interessante, tá bom? Então, gente, agradeço muito a atenção de vocês neste vídeo, no vídeo anterior em que falei sobre os potenciais relacionados a eventos. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido interessante. Espero que não acreditem em tudo que eu falei, mas que procurem se aprofundar e ter o seu próprio entendimento. Eu trouxe muito aqui do meu entendimento, das minhas leituras, dos meus estudos sobre o tema, que eu acho muito legal, mas tem muita coisa para aprender ainda. Aqui foi só um apanhado geral, tá? Então é isso, agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.